Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Cristina da Lastra e neste vídeo eu vou compartilhar com vocês 50 livros que eu quero ler antes de chegar aos meus 50 anos. Este vídeo é muito especial para mim. Vamos juntos? Qual foi o critério que eu utilizei para selecionar essas 50 obras? Sabe aquela história de que a gente não pode morrer sem antes ler esses livros? Então, esse foi um dos critérios. Mas também eu considerei, dentre essas 50 obras, alguns livros como imprescindíveis, eu preciso ler. Alguns serão releituras, eu já li, preciso ler novamente. Alguns eu nunca li, preciso mesmo fazer a leitura dessas obras. E claro, todas essas obras que eu selecionei aqui têm muito a ver com o meu gosto pessoal. Eu gosto muito de livros que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre a minha religião, sobre o feminino, sobre a área da educação, que é a área que eu tenho formação, né? A área que eu trabalho, a área que eu sou mestre, alguns de filosofia, alguns de psicologia, mas todos têm a ver com aquilo que eu gosto, aquilo que faz parte da minha essência, que eu gostaria muito de ler. Nesse ano de 2025, lá no mês de novembro, eu completo 45 anos. Então, eu tenho praticamente aí 6 anos para fazer a leitura dessas 50 obras. Claro, nesses anos aí que eu tenho, até chegar aos 50 anos, eu posso ler mais do que 50 livros. Mas esses 50 livros que eu selecionei foram as obras que eu considerei como essenciais, primordiais. Eu não posso chegar aos meus 50 anos sem ler essas obras. Sem mais delongas, vamos ver quais são elas? O primeiro livro, e claro, não é um livro comum, não é um livro qualquer, é a Bíblia Sagrada. Eu cheguei no auge dos meus 44 anos e me peguei, sabendo que eu não consegui ainda ler todos os livros da Bíblia. Claro, já li muito dos livros da Bíblia, mas ainda não li todos os livros. Alguns livros eu preciso reler novamente para entender de novo, para tentar fazer uma nova leitura. Então, é um livro que tem que fazer parte da minha rotina diária todos os dias, até os meus 50 anos e depois ainda muito mais, né? Então, é um livro que eu preciso ler todinho antes de chegar aos meus 50 anos. Alguns livros eu tenho eles fisicamente aqui, alguns livros eu não tenho, pretendo ainda adquiri-los, alguns eu vou ler de forma virtual, alguns eu posso até realizar alguns empréstimos. Então, eu vou mostrar para vocês os que eu tenho físicos aqui, os que eu não tiver eu vou deixar como indicação aqui no cantinho também. O segundo livro, que eu não tenho ele físico aqui, é História de uma Alma, de Santa Teresinha. Este livro que é autobiográfico e que traz a história desta alma que nos deixou tantos e belos exemplos, lindos exemplos dessa vida virtuosa, dessa alma santa. O terceiro livro é Confissões de Santo Agostinho, também um livro autobiográfico que traz exemplos deste santo da Igreja Católica que nos deixou também maravilhosos exemplos. O quarto livro é Filoteia, de São Francisco de Sales. Este livro é uma introdução à vida devota. Então, para quem quer iniciar aí na vida devota, Filoteia é um excelente exemplo, é um excelente livro. O quinto livro é o Catecismo da Igreja Católica. Este manual amarelinho aqui, já li muito dele também, mas preciso ler todo o catecismo. É um manual mesmo, para quem aí é cristão católico. Então, este livro é de leitura obrigatória para todos os católicos. O sexto livro é o Catecismo da Educação, de Abade René Bettelin. Este livro fala de educação, mas também fala da educação religiosa, a educação dos valores, dos princípios. Então, é um livro que muito me interessa, quero muito fazer a leitura deste livro também. O sétimo livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. É um livro que vai trazer um pouquinho para a gente refletir sobre a vida, apesar do título, falar sobre morte,
mas é um livro que vai nos fazer enxergar a vida de uma outra maneira. O 8º livro, e agora voltado para a nossa saúde, é A Revolução da Glicose, de Jesse Inchauspé. Então, esse livro, ele traz, né, dicas de como que nós devemos fazer com a nossa alimentação para cuidar da nossa glicose, porque a glicose descontrolada dentro do nosso organismo, ela traz muitos malefícios. Então, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente tem que cuidar, né, da glicose para não chegar aí a um certo nível de açúcar no nosso sangue que depois a gente vai ficar mais difícil da gente controlar. Então é um livro bem interessante para quem quer aí controlar os seus níveis de glicose e melhorar a sua saúde, melhorar a sua vida. Excelente indicação. Maravilhoso esse livro. O próximo livro é esse aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés, essa psicóloga junguiana que fala, né, sobre a alma feminina. Nesse livro ela vem trazer um pouquinho sobre a alma feminina. Então é um livro que já está aqui na minha lista de próximas leituras, né? Quero muito fazer a leitura deste livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos. O 10º livro é Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Também é um livro de inspiração autobiográfica e vem trazer um pouquinho também do universo feminino. O próximo livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Então, esse livro, quem é que não quer, né, ser uma pessoa altamente eficaz? E conforme os anos vão passando, a gente vai envelhecendo. Será que a gente dá conta de ficar altamente eficaz? Então, vamos ver quais são esses 7 hábitos. Tenho muita curiosidade de saber quais são os 7 hábitos que realmente tornam as pessoas mais eficazes. Esse livro parece ser muito interessante. O 12º livro, de José Saramago, Ensaios sobre a Cegueira. E o 13º, também de José Saramago, é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esses 2 livros eu quero muito, né, fazer a leitura. Eu gostaria muito de adquirir também, eu ainda não tenho eles aqui fisicamente, gostaria de adquiri-los, mas é um livro que considerei, né, esses 2 livros de José Saramago como leituras obrigatórias. Preciso ler. O 14º livro, O Código da Vinci, de Dan Brown, também é um livro que já está aí na minha lista de próximas leituras, né? Quero muito fazer a leitura deste livro também, O Código da Vinci. O 15º livro, O Mundo de Sofia, de Justin Gardner, deve ser assim que pronuncia, é um livro que eu tenho muito interesse também em ler, que vai trazer um pouquinho também a história da filosofia. Quero muito fazer a leitura desse livro aqui. O próximo livro é Educar na Curiosidade, de Catherine Lecuyer, esse livro mais na área da educação mesmo, né? Como ensinar as crianças, como fazer com que as crianças tenham motivação para aprender, que é uma coisa tão importante, né? A aprendizagem é uma coisa muito importante durante toda a nossa vida. Então, como que a gente pode educar as crianças para serem curiosas, educar na curiosidade? Quero muito ler esse livrinho aqui também. Na área educacional, mas também trazendo muito de neurociência, Tábula Rasa, de Steven Pinker. Eu já li esse livro, mas eu preciso ler novamente, preciso compreender novamente, porque não é de uma leitura tão simples. Então, é um livro que eu preciso fazer a leitura novamente. Seguindo aí com a neurociência do Steven Pinker, do que é feito o pensamento. Também já li esse livro, já fiz algumas marcações aqui, mas quero muito reler, até para entender melhor o que realmente o Steven Pinker traz aqui sobre a neurociência e como o nosso cérebro, como o nosso pensamento funciona. E mais um do Steven Pinker, Como a Mente Funciona. Também já li, mas quero reler. São 3 livros do Steven Pinker que eu quero ler mais uma vez, porque eu preciso, né, compreender novamente, né, quais as ideias desse grande neurocientista
que traz aqui sobre o funcionamento da mente humana. Esses 3 livros do Steven Pinker, que saiu pela Companhia das Letras. O próximo livro é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, de Augusto Cury. Esse livro eu já dei uma lidinha assim rasa nele, mas eu preciso ler novamente, porque ele traz, né, boas dicas aí de como os pais e os professores, que é a minha área, podem contribuir positivamente na educação das crianças. O próximo livro que eu fiquei muito interessada em ler é Pessoas Altamente Sensíveis. Eu vi este livro no canal do Literapia, da Laura, que é uma psicóloga que gosta de prescrever livros. Neste vídeo, eu me identifiquei muito, porque no livro tem algumas perguntas que fazem ali para você responder se você é uma pessoa altamente sensível. E eu me identifiquei muito com as perguntas ali. Então é um livro que eu tenho muita curiosidade em ler para saber ou realmente verificar se eu estou nesta lista de pessoas altamente sensíveis, que eu acredito que sim. O próximo livro é Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Este livro tenho muita curiosidade em ler, porque nós, como cristãos, precisamos seguir este exemplo. E como nós podemos fazer para imitar este Cristo que tanto nos amou? O próximo livro, O Silêncio de Maria, do Frei Inácio Larrañaga. Este livro também tenho muita vontade de ler, porque é um livro que fala, né, sobre o silêncio de Maria. Por que Maria não foi uma mulher aí militante, que gritou aos 4 ventos para que a humanidade, né, percebesse a importância e o valor do filho que ela carregava no ventre? Então, o que esse silêncio de Maria, que ela guardava tudo no silêncio do seu coração, o que esse silêncio nos traz? O que ele nos ensina? Tenho muita curiosidade em ler este livro aqui. O próximo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Não sei se é assim mais ou menos a pronúncia, mas é um livro que me chamou muita atenção também, principalmente pelo título. Como que nós, pessoas, né, podemos fazer para cultivar, né, esses bons relacionamentos, essas boas amizades, porque fazer amigos e influenciar pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Então, fiquei muito curiosa em fazer a leitura deste livro. O próximo livro, A Revolta de Atlas, da autora e filósofa Ayn Rand, não sei se é assim que pronuncia também, mas é um livro também bem grande, né? Um calhamaço, que eu tenho muita vontade de ler. O próximo livro, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, também, né? Como que os nossos hábitos podem influenciar a nossa vida. Quero muito fazer a leitura desse livro. O próximo livro, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, que fala sobre paraíso, inferno e purgatório. Quero muito também fazer a leitura deste livro. O próximo livro, eu acho que é um livro que vai mexer bastante comigo, é o livro O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. O próprio título já fala, né? A nossa vida, a gente passa a vida inteira em busca desse sentido. O próximo livro, Ortodoxia, de Chesterton. Também tenho muita curiosidade de ler. Próximo livro, A Conquista das Virtudes, de Francisco Faus. É um livro que pode trazer dicas de como conquistar as virtudes no nosso dia a dia. E quem não quer viver uma vida cheia de virtudes? Alguns autores que eu considerei também como leituras imprescindíveis. O Tolstói. Do Tolstói, eu escolhi a obra Uma Confissão para fazer a leitura. Outro autor que eu considerei imprescindível é o Dostoiévski. E como indicação, acredito que Notas do Subterrâneo é um dos primeiros livros de Dostoiévski que eu quero estar fazendo a leitura. O próximo livro é As 16 Leis do Sucesso, de Napoleon Hill, de Jacob Petrie. Também um livro de desenvolvimento pessoal que tenho muito interesse, muita curiosidade em fazer a leitura. Próximo livro, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Eu fiz aqui no meu canal falando sobre o poder da ação para crianças. Então fica o convite também para você, se você não assistiu, visitar o conteúdo aqui do canal, que eu falei sobre o poder da ação
para crianças, mas eu quero ler O Poder da Ação, do Paulo Vieira, voltado, né, para nós adultos. O próximo livro, que eu também considero muito importante, e aqui no canal eu também já fiz alguns vídeos falando sobre esse tema, é o livro do Essencialismo, de Greg McKeown. Não sei se é assim a pronúncia, mas é um livro que vai falar sobre a nossa vida, da gente considerar aquilo que é essencial e parar de gastar tanta energia em coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Uma autora que eu considerei imprescindível também, Clarice Lispector, e eu selecionei A Hora da Estrela, da Clarice, como imprescindível para as minhas leituras. Outro livro que me chamou muito a atenção também é Grandes Esperanças, de Charles Dickens. O próximo livro de Khalil Gibran, O Profeta, e também o próximo livro que também é do Khalil Gibran, Jesus, o Filho do Homem. São 2 livros que estão na minha lista para fazer a leitura. O próximo livro é Mindset, a nova psicologia do sucesso, e que tem feito sucesso aí nas redes sociais, muita gente falando desse mindset, dessa nova forma de enxergarmos a nossa realidade. O próximo livro, A Arte de Ligar o... A palavra no título pode ser até um pouco pesada, mas às vezes a gente precisa aprender a ligar esse botãozinho e não se sentir tão culpado. Eu preciso muito fazer a leitura desse livro. O próximo livro, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Também me chama muito a atenção, porque a gente não precisa ser perfeito em tudo. Então, A Coragem de Ser Imperfeito é uma leitura obrigatória. Os 2 próximos livros que eu vou falar aqui remetem um pouquinho à minha adolescência, porque estão nos livros aí infanto-juvenis, mas é um livro que serve para muitos adultos também, que é a Poliana e a Poliana Moça, que é essa história, né, de encontrar positividade, encontrar o lado bom de todas as coisas que nos acontecem. O próximo livro é esse aqui, O Diário de Anne Frank. Eu já tenho até essa edição aqui, já é uma edição bem mais antiga, não é uma edição tão atualizada, mas a essência, né, o conteúdo do livro é o mesmo. Então esse livro aqui nos ajuda também a entender um pouco da nossa história, né, e de como a gente precisa analisar a nossa humanidade. O próximo livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. É um livro que eu quero muito fazer a leitura. O próximo livro, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Também, né? Nessa vida, a gente tem que ser mais esperto que o diabo. Que a primeira coisa que nós cristãos precisamos fazer é acreditar que o mal existe e que a gente precisa lutar contra ele todos os dias. O próximo livro que eu já li, mas quero ler novamente, é O Segredo, de Rhonda Byrne, porque este livro ele mexe bastante com a gente, né? De como que a gente deve encarar a nossa vida aí também e acreditar. Eu acredito que esse livro também fala muito de fé, que a nossa fé é capaz de mover montanhas. Então esse livro aqui, ele é muito interessante, eu quero fazer a leitura dele novamente. O próximo livro, para quem gosta muito aí de viajar, Não Posso Chegar aos Meus 50 Anos Sem Dar a Volta ao Mundo em 80 Dias, com Júlio Verne. Então é um livro que eu tenho, sim, muita curiosidade de fazer a leitura. E o último livro, que além de eu achar ele muito bonito, de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. São 2 palavras, né, que a gente precisa analisar, refletir sempre no nosso dia a dia. Este livro com uma edição muito bonita, da Martine Claret. Então, é um livro que também está na minha lista das próximas leituras. Então, estes foram os meus 50 livros. Pode ser que tenha alguns que eu vá gostar muito, alguns pode ser que eu não goste tanto, mas eu quero muito fazer a leitura. E se vocês tiverem a curiosidade, contem aí para mim se vocês querem que eu traga, após a leitura desses livros, se vocês quiserem que eu traga um pouquinho
da resenha do que eu achei desses livros que eu li, que eu vou lendo agora aí nos próximos anos. No momento, agora eu estou finalizando o livro da Revolução da Glicose, então já estou finalizando um e logo já iniciarei o próximo livro. Já fiz até um diário de leitura para que eu possa acompanhar todas essas minhas leituras que estão aí na minha lista. Comentem aí quais são os livros que você acha imprescindível ler aí na fase da vida em que você se encontra. E se você gostou dessas indicações, já deixa aí também a sua curtida. Eu agradeço muito a cada um de vocês que estão aqui nesse canal junto comigo. Um grande abraço a cada um de vocês. Deus abençoe e até o próximo vídeo.